ajudar vocês a dar um tapa na pobreza. O que é dar um tapa na pobreza, neném? Largar o serviço privado e começar a ser um empregado, um servidor público. A gente sempre fala, quando você consegue passar no concurso público, você fecha as portas da pobreza e fecha as portas da riqueza. Você consegue viver tranquilamente. Beleza, galera? Show de bola? Um grande abraço para o estado de Goiás, o estado do Piauí está interagindo aí com a gente, o nosso querido e amado Maranhão, minha terra natal, tá certo? Em breve estarei por aí, Rio de Janeiro aqui presente também, beleza, galera? Então vamos nessa tarde, vamos conversar, vamos implementar, tire suas dúvidas, mande seus elogios, suas críticas, valeu, galera? Chefe, o pessoal está perguntando aqui como foi que você machucou esse dedo aí. Rapaz, é o seguinte, eu tenho que comentar, eu tenho um vício, esse vício é jogar futebol, tá certo? A minha posição é goleiro, certo? O Dunga, infelizmente, não está acompanhando o dia a dia do professor Elton Chaves, e num desses jogos aqui de Brasília, eu luxei o dedo, aí a gente fez a redução, mas tá show de bola. 15 dias, certo? Mas logo a gente volta a jogar, tá explicado? A Luciene mandou um abraço. E a Ângela de São Paulo está dizendo aí para você mandar um abraço para ela. Um grande abraço, Ângela. Valeu, São Paulo. Adoro o seu estado. Logo, logo vou estar aí, tá certo? A gente tem ao vivo a Vânia do Rio de Janeiro, a Helenita, a Sueli aqui do DF. Nós temos a Caroline de Goiânia, a Débora do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, a Amanda de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Manda um abraço para essa galera aí. Um abraço a todos aí do Rio de Janeiro, um abraço a Amanda, um abraço a Suelen, né, enfermeira aqui do HUB, está nos prestigiando, implementa assistência de enfermagem com a gente no dia a dia. Valeu, estamos juntos. Uma pausa e a gente volta. A gente vai dar só um intervalozinho e vamos voltar firmes e fortes. Valeu, não sai daí, né?
Galera, olha só. Eu queria, a gente está dando um tempinho aqui só para os alunos se acomodarem, né? Eu sei que você está chegando aí na sua casa, pegando seu carboidrato, seu suco de abacaxi, seu suco de laranja. Esquece Coca-Cola, eu vou te explicar porque a Coca-Cola não é legal, você pode ficar hipertenso, beleza? A gente quer que você mande para a gente, interaja, pergunte qual concurso você vai fazer, certo? Qual é a sua dificuldade dentro da disciplina de enfermagem, o que a gente pode contribuir com você, tá certo, galera? E lembre-se de uma coisa, eu sempre coloco isso, eu trago a minha vida para vocês. Eu posso, eu devo, eu consigo. Às vezes você está se preparando para um concurso público e está achando que está tão bem preparado e no dia da prova você não consegue o seu êxito, que seria a sua aprovação. Aí vem aquela coisa na sua cabeça. Ó céus, ó vida, ó azar, ai meu Deus do céu, nunca vou deixar de andar de ônibus. Ai meu Deus do céu, as meninas, eu nunca vou deixar de fazer um permanente. É sempre na chapinha, né? Neném, tenha calma. Eu, por exemplo, já levei porrada em inúmeros concursos. Fazendo aqui uma referência, lembrando aqui, eu acho que eu devo ter passado uns 7 ou 8 na minha vida. Mas já fui reprovado em números, mas nunca desisti. Então sempre persistam, certo? A aprovação, galera, só depende de vocês. A gente aqui vai trazer um estudo direcionado para vocês. A gente vai ajudar você a passar no seu concurso público. Mas lembre-se, ai meu Deus, eu não vou conseguir passar nesse. Se você não conseguir passar nesse, você vai passar no outro. Tem um chavão, certo? Que todo concurseiro sabe. Concurso não se faz para passar, se faz até passar. Você vai conseguir o seu objetivo. Hoje a enfermagem, graças a Deus, ela vem se conscientizando que tem que estudar de forma prévia. Não vamos esperar apenas o edital sair, não. A gente vem estudando de forma prévia, o nível do candidato vem aumentando, a nota de corte ela vem elevando, certo? Mas a vaga é sua. Esqueça aquele detalhe, ai meu Deus, eu não vou fazer essa prova porque tem apenas 2 vagas. Você é só uma pessoa, cabeção, então você precisa só de uma vaga, e essa vaga é sua. Então como é que se passa em prova? Você tem que ter a teoria e aliada a exercício, certo? E sempre tenha um foco. Esqueça aquela história, eu não tenho tempo para estudar. Você tem tempo sim. Se você tiver meia hora por dia, utilize sua meia hora por dia. Eu trago, galera, um exemplo típico, como eu falei para vocês, alguém me perguntou por que eu tinha luxado o dedo. A gente lá no campo de futebol, a gente estava conversando e tinha uma pessoa que falou o seguinte, que ele passou 8 anos para ser aprovado no seu primeiro concurso público. Por quê? Porque ele só tinha 1 hora por dia de tempo para estudar. Por ser casado, por ter filhos, por ter uma atividade bastante intensa de trabalho, operário, mas ele conseguiu, passou 8 anos e conseguiu. Então, quando a gente tem fé, quando a gente tem foco, quando a gente tem objetivo, a gente consegue passar. Às vezes, galera, um obstáculo ele vem para você só como uma forma de você parar e pensar: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu preciso fazer para ultrapassar esse obstáculo? Esse obstáculo ele não vai ser maior do que a minha força de vontade. E você vai conseguir, com certeza, a sua aprovação. Beleza, galera? Então não esqueça, interaja aí com a gente vai responder para vocês. Faça seus elogios, faça suas críticas, tirem suas dúvidas. A nossa ideia aqui é compartilhar com vocês a nossa vida, o nosso dia a dia, o pouco que a gente sabe da enfermagem e o que a gente pode te ajudar para tornar você um empregado público, um servidor público. Literalmente dar o nosso querido e amado tapa na pobreza. E outro detalhe, quando você passar no concurso, manda um e-mail para a gente, convidando a gente para o seu churrasco, que o professor Antônio Chaves e a família aí do concurso vai até sua casa. Essa semana eu recebi um e-mail do estado do Pará, um beijo ao estado do Pará. A pessoa conseguiu ser aprovada no grande concurso de lá, fiquei muito feliz. Recebi umas mensagens agora também de Curitiba, uma prova que teve agora recente. Muitas pessoas se deram bem na prova, agradecendo as nossas dicas. E isso, galera, que nos torna e que nos traz força para continuar lutando, sabendo que a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta. Ajudar você na realização do seu sonho, beleza? Não sai daí, vai se acomodando, tá certo? Vai ficando de boa, desliga a televisão, esquece novela, isso não vai te fazer passar em concurso público, tá certo? O importante é ter foco, fé e força de vontade. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso, beleza, neném? O Wesley está pedindo para mandar um alô para Nova Europa em São Paulo. Nova Europa e São Paulo, valeu Wesley, você não é um safadão, mas deve ser o grande Wesley da Nova Europa, não é isso galera? Beleza, irmão? Vamos lá, Helenita de Valinho em São Paulo.
Um grande abraço, Lenita. Estado de São Paulo, que bom o Estado de São Paulo está sempre interagindo aqui com a gente. Professora Érica do Ceará, prestigiando F concursos. Grande professora Érica, um grande abraço. Ô cidade boa, estado bom, nosso querido e amado Ceará e nossa cidade Fortaleza, não é isso? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Luciane dizendo que você é uma gracinha. Luciene. Muito obrigado, mas eu acho que você está precisando aí rever aí sua questão visual. Vamos lá. Então a gente vai dar uma pausinha agora e a gente retorna em 5 minutos já com gás total. Vamos nessa, galera. Voltamos já já. Não sai daí, né? A sua aprovação está aqui com a gente. Valeu? Olha, eu aqui outra vez. Um grande abraço para Barreiras, estado aí da Bahia, Floriano, no Piauí, né? Eu sempre, quando vou de carro para São Luís, eu passo por Floriano. Professor, agora de carro para São Luís, 2.200 quilômetros. Eu vou falar uma coisa só para vocês aqui, não vai sair daqui. Eu odeio avião, galera. Eu odeio, detesto, mas é um jeito, às vezes a gente tem que pegar voo, né? Beleza? Um grande abraço para o estado do Sergipe também. Logo, logo vou conhecer sua terra. Ainda não conheço, mas sei que as referências daí são as melhores possíveis. Beleza, galera? Vamos começar nossa aula. Olha só, vamos cortar para a tela e a nossa primeira questão, ela diz respeito a fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso, assistolia, beleza? Olhem para mim, veja bem. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: essa questão ela foi aplicada pela banca OCP para a empresa EBSERH, certo? A empresa que hoje rege os hospitais universitários no Brasil, cargo de enfermeiro, para a área de cardiologia, parte da hemodinâmica. Porém, não só essa prova foi específica, mas, galera, olha só, já uma dica para você. Se tem algo que despenque em provas de concurso, é essa história de
fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Professor, como é que a gente vai trabalhar? Eu não vou dar gabarito para vocês. A gente vai ler a questão, desculpem. Você vai voltar olhando nos meus olhos, eu vou conversar com vocês. Vamos para a tela, vamos para a tela. Olha o que a questão pergunta. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e assistolia são mecanismos considerados modalidades de parada respiratória, parada cardíaca, trombose periférica, embolia pulmonar, desfibrilação ventricular direita. Olhem para mim. Então, neném, olha nos meus olhos. Eu não sou o Drauzio Varela, mas nós vamos fazer uma viagem ao corpo humano, tá certo, galera? Essa viagem a gente vai começar pelo nosso querido e amado coração. Para você responder essa questão, você tem que ter uma base da anatomia, da fisiologia cardíaca, assim como partes referentes a primeiros socorros, a primeiro atendimento, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção. O coração, galera, ele é do tamanho de um punho fechado. Geralmente ele pesa em torno de 290 gramas. Ele assemelha-se a um cone invertido. Você tem que lembrar disso, porque isso é perguntado nas suas provas, certo? O ápice é voltado para baixo e ele descansa, coloca assim na sua mente, ó, sobre o músculo diafragma. Show de bola? Tranquilidade total? Agora, mais importante do que isso, olha só. O coração, gente, ele é uma câmara oca que se enovelou e formou 4 compartimentos. Que compartimentos são esses que são abordados nas suas provas? 2 átrios e 2 ventrículos. Nós temos, gente, 4 válvulas ou válvulas cardíacas que despencam em provas de concurso. Então veja bem, didaticamente você vai dividir seu coração ao meio, em lado direito e lado esquerdo. O lado direito, lembre-se disso, eu tenho o átrio direito, ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito existe uma válvula chamada de tricúspide. Por que tricúspide? Formada por 3 folhetos, certo? Do ventrículo direito, saindo do ventrículo direito e levando o sangue que será oxigenado a nível dos alvéolos, a gente tem a artéria pulmonar. Do ventrículo direito à artéria pulmonar existe uma válvula. Essa válvula se chama válvula pulmonar. Portanto, vejam, as válvulas cardíacas do lado direito são, questão de prova, tricúspide e pulmonar. Para que servem as válvulas cardíacas? Manter o fluxo sanguíneo unidirecional. Beleza, galera? Então eu tenho fenômeno de contração, que é a sístole, e dilatação, que é a diástole. Tranquilidade total? Veja só, a artéria pulmonar é uma artéria que o sangue que circula nela ainda será oxigenado. Portanto, ela é pobre em oxigênio. Questão batida de prova. Esse sangue vai ser oxigenado a nível dos alvéolos. O processo chama-se hematose. Beleza? Tranquilidade total? Outro detalhe, gente, o nosso coração ele tem tanto parte elétrica quanto parte mecânica. Não me esqueçam desse detalhe. E outro detalhe importantíssimo, o nosso marca-passo fisiológico chama-se nó sinusal. Então o estímulo elétrico é captado no nó sinusal, passa ao nó sinoatrial, há um retardo de tempo e chega a nível dos ventrículos, através dos feixes de rios e das fibras de Purkinje. Show de bola? Agora a gente vai para o lado esquerdo do coração. No lado esquerdo do coração, a gente tem o quê? A gente tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quais são as válvulas cardíacas do lado esquerdo? São elas: mitral ou bicúspide, é a válvula que fica entre o átrio e o ventrículo. Qual é a válvula que liga, vou colocar assim, ó, essa palavra liga mesmo, a gente trabalha com você da forma mais didática possível. Então a linguagem aqui é uma linguagem bastante didática, não precisa ser aquela coisa de um congresso, não. Aqui é uma interação entre eu e você, tá certo? Então, entre o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo, para a maior artéria do nosso corpo, que é a artéria aorta, que isso é senso comum,
existe uma outra válvula chamada de válvula aórtica. Então, gente, muita atenção. As válvulas do lado direito são tricúspide pulmonar. As válvulas do lado esquerdo são mitral e aórtica. Beleza, galera? Tranquilidade total? Outro detalhe. Quando você pega o seu estetoscópio, que você ausculta a primeira e a segunda bulha cardíaca, você escuta as bulhas chamadas de... Primeira bulha diz referência a quem? As válvulas atrioventriculares. Quais são as válvulas atrioventriculares? Tricúspide à direita, mitral à esquerda. Quais são as válvulas semilunares? Pulmonar à direita, aórtica à esquerda. Beleza, galera? Isso de um coração normal, você que não é cardiopata, você que está de boa com a vida, sem estresse, seu coração batendo tudo tá no ritmo sinusal. Beleza? Tranquilidade? Professor, o que seria um ritmo sinusal? Me fale isso, eu sei que você deve ter se perguntado. É quando o estímulo elétrico, galera, ele é captado no nosso sinusal, certo? E isso você vai ter em um eletrocardiograma a representação de uma onda chamada de onda P. E o espaço RR, ele é sempre constante. Você tem a onda P, o complexo IRS. Então o espaço RR é sempre o mesmo, certo? E a presença da onda P. Então você tem um ritmo dito ritmo sinusal. Tranquilidade total? Você não tem uma arritmia. Quando você tem alguma situação patológica, alguma situação anormal no seu coração, você vai ter disfunção de várias partes dele, certo? Essas disfunções, elas podem levar você a uma parada cardiorrespiratória. Então veja só, o meu coração acelerou, então eu estou taquicárdico. Não necessariamente eu vou ter uma taquiarritmia. Professor, me dê exemplo de uma situação em que meu coração pode acelerar e não é uma taquiarritmia. Um chifre, neném. Quando você leva um chifre, o seu coração ele acelera. Quando você está com febre, tá certo? Quando você está com dor, mas ele acelera, ou seja, ele bate numa frequência maior, mas no ritmo sinusal. Agora, olha só, professor, não levei chifre. Tá bom, neném, então tu só teve já febre, tá certo? Para te não ficar zangada. Olha só, se você tem uma fibrilação atrial, se você tem um flutter atrial, se você tem uma taquicardia ventricular, você tem uma arritmia, certo? Agora veja, se você tem uma fibrilação ventricular, se você tem uma taquicardia ventricular sem pulso, certo? Se você tem uma assistolia, se você tem uma atividade elétrica sem pulso, aí, gente, você tem uma parada cardíaca. Então, existem 4 ritmos de parada cardíaca. Quais são eles? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Professor, qual é o que mais acontece? O que mais acontece na população, em termos estatísticos, é a fibrilação ventricular. Então veja só, o indivíduo que tem uma parada cardíaca, ou ele vai ter por fibrilação ventricular, ou ele vai ter por taquicardia ventricular sem pulso, ou ele vai ter por assistolia, ou ele vai ter por atividade elétrica sem pulso. Diante desse breve resumo, eu acho que a questão fica bem clara para vocês. Então vamos voltar para a questão. De olho na tela, olha só. Então, fibrilação ventricular, não é isso, galera? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e assistolia são mecanismos considerados modalidade de quê, gente? Letra B de bola, parada cardiorrespiratória, certo? Ou melhor dizendo, parada cardíaca, tá certo? Olha a emoção, né, professor? Como é que você me diz uma coisa e fala outra? Tá aqui, bonitinho, parada cardíaca. Agora, vamos colocar um asterisco aqui em embolia pulmonar. Olhem para mim. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre embolia pulmonar. Gente, qual é a grande diferença entre um trombo e um êmbolo? Vejam, quando a gente fala em trombo, a gente fala em coágulo fixo. Dê um exemplo, professor. Porventura, você teve um AVC isquêmico, do tipo trombótico, ou seja,
Uma placa de ateroma ainda se formou na sua carótida e ali veio obstruir o fluxo sanguíneo, tá certo? Tranquilidade total? Agora, se de repente você tem um trombo que se formou, por exemplo, na sua veia safena, certo? E esse trombo se deslocou e veio a ocluir a sua artéria pulmonar, você está diante agora não mais de um trombo, porque o trombo, quando se desloca, ele passa a ser chamado de êmbolo. Você está diante de uma embolia pulmonar. Quais são os sinais clínicos que são perguntados na sua prova, mais típicos da embolia pulmonar? Dispneia súbita. Dispneia súbita, galera, é um sinal clínico, é um indicativo que, porventura, esse indivíduo possa ter uma embolia pulmonar. Geralmente as questões vão apresentar para vocês que o indivíduo foi vítima de uma fratura de osso longo, por exemplo, uma tíbia, uma fíbula, um fêmur, um húmero, e ao estar acamado, ele começou a apresentar de forma súbita sinais de taquidispneia. Isso seria indicativo de quê? Aí você pode marcar tranquilamente embolia pulmonar. Outro detalhe, os pacientes oncológicos eles também fazem muita embolia pulmonar, tá certo, galera? Tranquilidade. E na letra E fala em desfibrilação ventricular direita, então eles viajaram aí, não tem nada a ver isso aí, tá certo? Trombose periférica, ou seja, o trombo ele veio ocluir uma determinada região, mas não tem nada a ver nessa situação aí com o que foi perguntado. Então é uma questão tranquila, a grande vantagem é que a gente faz uma revisão, certo? E tudo que a gente falou para vocês, podem ter certeza, vocês vão encontrar em inúmeros concursos desse Brasil de meu Deus. Show de bola, galera? Tranquilidade? Alguma dúvida? Manda ver aí, neném. Nós estamos aqui, pai e bola, tá certo? Vamos para a segunda questão, olha só. Então a resposta aqui para vocês, parada cardíaca. E aqui um resumozinho, né, galera? Tá aqui, ó. O que seria a fibrilação ventricular? É um ritmo de parada cardiorrespiratória, mais frequentemente fora do hospital, responde por cerca de 80% dos episódios. Caracteriza, né, gente? Porque, gente, um ritmo cardíaco rápido, irregular e ineficaz, tá certo? Aí você tem a taquicardia ventricular sem pulso, você tem a sistolia, que é a ausência de ritmo cardíaco. Nesse ritmo, a interrupção de atividade elétrica do músculo cardíaco. Tranquilidade, galera? Você tem atividade elétrica sem pulso, mais um detalhezinho para vocês. Nesse ritmo existe o que, gente? A presença de atividade elétrica no músculo, porém, os batimentos não são eficazes e não há circulação sanguínea. Então, olhem para mim. Outro detalhe, nessas situações, ó, há uma desorganização total, tá certo? Onde tiver que as células, o fluxo é organizado, tá tudo errado, beleza, galera? Tranquilidade, show de bola. Alguma dúvida, manda aí, que é o nosso aqui, Gasparzinho legal, nosso querido e amado aqui, professor Iadalias, ele vai mandando aqui, vai falando e a gente vai nesse pai bola. Vamos para a segunda questão. Segunda questão é o seguinte: Instituto OCP, EBSER 2015, cargo de enfermeiro terapia intensiva. Diante de uma PCR, de uma parada cardiorrespiratória, são utilizados vias de administração para os medicamentos. Qual é a via de administração que não se utiliza em uma parada cardiorrespiratória? Letra A, sonda nasogástrica. Letra B, acesso, gente, pelo amor de Deus, vascular periférico, o pessoal está louco. Letra C, tubo orotraqueal. Letra D, CVC, que é o cateter venoso central. E letra E, intraóssea. Olhem para mim, olhem para mim. Gente, quando você está diante de um indivíduo que teve uma parada cardiorrespiratória, você tem que administrar fármacos, certo? Quais são os fármacos que são cobrados na sua prova? Vamos para eles. Até o dia, vejam o que eu estou te falando, até o dia 15 de outubro de 2015, os fármacos formavam um método mnemônico chamado de VELA. O que seria a VELA? Seria vasopressina, epinefrina, lidocaína e amiodarona. Porém, gente, com as novas mudanças, e essas mudanças já foram publicadas e já estão caindo na sua prova, esquece a VELA, agora é só ela. Ou seja, cuidado com isso, galera. A vasopressina foi retirada. Não se faz mais vasopressina, certo? Em um paciente em parada cardiorrespiratória. O que se faz na sua prova? Epinefrina, lidocaína e amiodarona.
Ah, professor, mas olha só, eu trabalho no hospital, os meus cardiologistas que trabalham comigo, eles não fazem amiodarona, tá certo? Aí, galera, veja só, a nossa ideia sempre é trazer para vocês o que cai na prova. Esqueçam, nesse momento que você está fazendo sua prova, o seu dia a dia, porque senão você pode errar a questão. A questão é objetiva, ele vai te perguntar o que é isso e tu vai dizer é isso. Se você fosforilar, você vai errar. Não pode fosforilar. Então, se está escrito, marca, neném. Epinefrina, lidocaína e amiodarona. Não se faz mais vasopressina. Você que é um aluno inteligente, você é um aluno inteligente, saiba que se essa alteração, olha só, ela tem em torno de quê? 4, 5 meses que a vasopressina saiu, é óbvio, gente, que a partir de agora as questões de prova referente a essa parte vai detonar, vai cair demais essa história, tentar te induzir que não se faz vasopressina, não se faz mais vasopressina, certo? Ela foi retirada. O que se faz por osmose é epinefrina, lidocaína e amiodarona, tá certo? Por osmose, quando eu falo, é para vocês conseguir acertar a questão. Não vai sair dizendo por aí que o professor disse que as medicações são feitas por osmose, pelo amor de Deus. E quais são as vias de administração? Gente, preferencialmente, um indivíduo entrou em parada cardiorrespiratória com acesso periférico e um acesso intraósseo, certo? Beleza? Melhor ainda se esse paciente, porventura, tiver um catéter venoso central, certo? E olha só, se eu não conseguir um acesso periférico, se ele não tiver um acesso venoso central, o que pode ser feito? As medicações podem ser feitas pelo tubo orotraqueal, beleza? Lembrando que nessa situação, dobra-se, certo? O volume da droga, certo? Beleza? E a amiodarona, ela não consegue ser absorvida pelo tubo orotraqueal. Show de bola, galera? Guarda essas informações, isso cai em prova não, neném. Despenca, tá certo? Como a galera do Goiás fala, o trem é sério, neném. Tá certo, neném? Outro detalhezinho. Você acha que eu estou em parada cardiorrespiratória? Você vai passar uma sonda nasogástrica do professor e vai administrar as medicações pela sonda nasogástrica? Isso não tem sentido nenhum, galera. Portanto, vamos voltar para a questão, para responder a questão. Veja só, diante de uma PCR, de uma parada cardiorrespiratória, são utilizados vias de administração para medicamentos. Qual é a via de administração que não se utiliza em uma PCR? Letra E, intraóssea, se utiliza, né, gente? Catéter venoso central se utiliza, tubo orotraqueal se utiliza, e lembra da ressalva, você não vai fazer a amiodarona, porque a amiodarona não é absorvida, beleza? Acesso venoso periférico sim, mas a gente não utiliza sonda nasogástrica. E você pode colocar do ladinho, vai cair, isso despenca na sua prova, galera. Vejam que são todas questões recentes, tá certo? Então a resposta da questão, bingo! Minha filha e meu filho deram um tapa na pobreza. A resposta, letra A, sonda nasogástrica, tranquilidade? Olha só, vamos dar uma pausazinha, tá? Você manda suas dúvidas, estamos aqui para interagir com vocês. Vou tomar uma água e volto em 1 minutinho. Tu não sai daí, eu tô te vendo.
Olha eu aqui outra vez, não é isso? Veja só, vamos tirar uma dúvida da nossa aluna Luciene lá do Goiás, nosso querido e amado estado do Goiás. Ela perguntou o seguinte: professor, por que as cirurgias, quando elas passam de 30 minutos, certo, que há um risco de trombose, muitos dos nossos colegas médicos, né, dos nossos amigos que trabalham com a gente na enfermagem, não prescrevem anticoagulantes e até mesmo as meias de compressão pneumática. Então, olha só, realmente, quando você tem uma cirurgia demorada, a orientação é que você faça assim a profilaxia para evitar a trombose. Essa profilaxia ela pode ser medicamentosa ou não medicamentosa. Entre a profilaxia medicamentosa tem a questão dos anticoagulantes. O que tem que pesar são os riscos de sangramento ou não que esse paciente pode ter, tá certo? E a não medicamentosa, uma das mais utilizadas, seria as meias de compressão pneumática. Tranquilo, galera? Então isso vai muito de rotina, Luciene, de cada hospital, mas dependendo de determinadas cirurgias, esses pacientes eles têm sim que ser anticoagulados e até mesmo usar as meias de compressão pneumática. Saiba vocês, né, que quando você está muito tempo acamado, você tem sim o risco de fazer uma embolia pulmonar, de fazer uma trombose, tá certo? De ter um infarto em virtude de uma obstrução de um coágulo, seja ele infarto renal, mesentérico, enfim. O risco é iminente sim, então realmente isso tem que ser bastante estudado com o grupo, com a equipe, para que seja tomada a medida correta. Então isso vai muito de rotina de cada hospital. A ideia se você tem uma cirurgia muito demorada e que esse paciente não corre um risco no pós-operatório de sangrar, por mais que na verdade quase toda cirurgia o indivíduo tenha o risco de sangramento, é que se faça assim a profilaxia, tanto medicamentosa e não medicamentosa, beleza galera? Tranquilidade? Vamos voltar para a tela aqui, vou mandando as dúvidas de vocês, a gente vai interagindo com vocês, o Brasil todo está ligado na gente, a gente fica extremamente orgulhoso e agradecido, sabendo que a gente está ajudando você na realização dos seus sonhos. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um professor, beleza? Então vamos voltar para a tela aqui e vamos continuar a nossa missão. Então só fazendo um resuminho para vocês da questão que a gente falou passado, eu deixei aqui para você, só para você ler com tranquilidade, o seguinte, ó. Depois você tem a questão da parada cardiorrespiratória, se persistir no caso uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, aí você fez o choque, certo? O que vai ser necessário? Você utilizar as drogas que a gente comentou com vocês. Tranquilidade, galera? E para a administração das drogas está aqui bonitinho para você, ó. A gente tem o acesso venoso periférico, a gente tem a questão da punção intraóssea, beleza? Show de bola? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é do nosso querido e amado estado do Piauí. Um grande abraço a todos aí do Piauí, tá certo? As minhas origens, gente, olha, corta aqui pra mim. Eu sou maranhense, sou de São Luís do Maranhão, certo? Mas as minhas origens também estão lá no Piauí, na cidade de Campo Maior, cidade do bode. Logo, logo vou visitar aí minha família, meus primos, a gente vai tomar aquele suco de abacaxi, que a gente chama carinhosamente de cerveja, e comer um bodezinho. Show de bola? Vamos voltar para a tela aqui, isso que interessa. Olha só, então a questão é do estado do Piauí, certo? A questão ela é extremamente recente, é do Tribunal de Justiça, cargo analista judiciário para enfermeiro. A questão fala o seguinte, já de antemão dizendo para vocês, as alterações, né, gente, em relação às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Olha só, ao realizar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar em uma criança, o profissional de saúde deve manter uma frequência de, no mínimo, letra A, 50 compressões por minuto, letra B, 60 compressões por minuto, letra C, 80 compressões por minuto, letra D, 90 compressões por minuto, letra E, 100 compressões por minuto. Olhem para mim. Vão respondendo aí, tá certo? Depois a gente vai vendo quem acertou, quem errou, vamos tirar todas as dúvidas. Como eu falei para vocês aqui, mostrando para você que essa questão foi aplicada no mês, salvo engano, de dezembro, onde as mudanças no último guideline é de que, eu falei para você, 15 de outubro e já vem sendo perguntado. 2 meses depois as questões já começam a cair. É óbvio que você vai encontrar a gente essas mudanças em inúmeras provas. Quando o indivíduo ele tem uma parada cardiorrespiratória, você tem que fazer as compressões torácicas, tá certo? Agora vamos entender um pouquinho aqui. Quais são os tipos de parada cardiorrespiratória? Quais são os ritmos de parada cardiorrespiratória? Vamos lá. Você já sabe, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e assistolia. Gente, desses, apenas 2, a conduta imediata, olha essa palavra forte, imediata, é dar o choque.
Nos outros dois, a conduta imediata é fazer as compressões torácicas. Quais são os dois ritmos que eu vou começar dando choque? Quais são eles? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Beleza, galera? Quais são os dois ritmos que eu vou começar como conduta imediata fazendo as compressões torácicas? Quais são eles? Isso, neném. Assistolia e atividade elétrica sem pulso. Portanto, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, conduta imediata, o choque. Assistolia, atividade elétrica sem pulso, conduta imediata, as compressões. Quando você aplica essas compressões no tórax dessa vítima, a ideia é manter um fluxo sanguíneo para os órgãos-alvos, principalmente o nosso cérebro. Beleza? Até, galera, 15 de outubro de 2015, era o seguinte: você vai fazer, no mínimo, 100 compressões por minuto. Não é aproximadamente, não é em torno, agora é, antes era no mínimo. A partir dessa data, a questão, para se tornar mais completa, ela passa a ser assim, ó. No mínimo 100 compressões por minuto e no máximo 120 compressões por minuto. Veja como mudou. Quando eu falo para você que as compressões são no mínimo 100, significa que eu posso fazer 120, 130, 140, por aí vai. Quando eu falo para você que no mínimo é 100 e no máximo é 120, eu estabeleço parâmetros. Não esqueçam disso. Isso vai despencar nas suas provas. Mas você é uma pessoa inteligente, você está me perguntando, mas professor, por que isso? É só para que eu sofra mais e tenha que estudar mais um pouquinho? Não. Observou-se o seguinte: quando você faz compressões e aumenta essa frequência acima de 130, você não proporciona para esse paciente um bom débito cardíaco. Um bom débito cardíaco no sentido de que, quanto maior você faz compressões, quanto maior a frequência cardíaca desse paciente, acima de 120, os resultados não são eficazes quando comparados ao quanto você consegue manter uma frequência de no mínimo 100 e no máximo 120. Como a gente estuda para concurso, tenha atenção para essas questõezinhas, para essas palavras-chave. Até, em torno, aproximadamente, exclusivamente. Vejam que a questão é bem clara. É no mínimo, não é em torno. E no máximo 120. Beleza, galera? Tranquilidade? Alguns alunos poderiam ficar com dúvida porque a questão ela tentou te enganar quando ela fala em criança, tá certo? Aí tu, ai meu Deus, será 70 para 2, 15 para 2? Aí fosforila. Fosforilou, errou. Mas minhas filhas e meus filhos não vão fosforilar. Lembre-se, agora é o seguinte, é por osmose. Professor, você é repetitivo. Neném, quanto mais a gente repetir, mais você vai conseguir fixar, certo? No mínimo, 100 compressões por minuto. No máximo, 120 compressões por minuto. Independente da questão falar para você que a vítima é uma criança ou é um adulto. Beleza, galera? Tranquilidade? Guarda isso. Isso vai cair na sua prova, porque são alterações recentes. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar para a tela. Olha só. Então a questão agora ela ficou fácil, porque ele foi bem bonzinho com vocês, ó. Ao realizar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar em uma criança, o profissional de saúde deve manter uma frequência de, no mínimo, quanto, galera? 100 compressões por minuto. 100 compressões por minuto. Resposta, letra E. Beleza? Tá aqui para vocês. Bingo! Eu sei que você acertou a questão. Ai, professor, eu não acertei, mas a partir de agora não vai errar mais. E aqui, neném, fica para você não errar. No mínimo 100 compressões, no máximo 120 compressões. Show de bola? Olhem para mim, olhem para mim. Então mande suas dúvidas, a gente aqui está interagindo, nós temos o nosso Gasparzinho legal. Vira e mexe, vai surgir uma voz. Essa voz agora está um tanto quanto mais aguda, que a voz mais grave ela não está mais aqui presente. E essa voz mais aguda, ela vai falar: professor, olha só, tem uma dúvida. Então, Gasparzinho, camarada, alguma dúvida, pode mandar ver pra gente. Tem da Helenita, tá participando bem ativa no chat.
Ela falou: ô professor, no ato da respiração boca a boca, estou no franco ato da minha respiração. Então, quando eu assopro, eu estou enviando gás carbônico para o paciente também ou não estou? Olha só, a Lenita, não é isso? É. Veja bem, primeira coisa, não me esqueça, você só vai ventilar, ou no caso fazer essa ventilação boca a boca, essa respiração boca a boca, se você for um profissional capacitado, treinado para isso, beleza? Outro detalhe, a questão tem que falar para você que você é um socorrista leigo treinado, que você é um profissional de saúde. E outra coisa, você tem que ter segurança. Você tem que ter segurança. De que sentido? Imagina, você vai atender uma vítima e essa vítima está em parada cardiorrespiratória, você chega na iminência de ajudá-la, já chega dizendo: eita meu Deus, está em parada cardiorrespiratória, já chega fazendo as manobras de reanimação. Aí a pessoa vira para você e fala: eu não estou em parada cardiorrespiratória, otário, isso é um assalto. Veja, a primeira coisa, você tem que ter segurança, checar, né gente? Eu falei secar, secar a garganta, né professor? Checar, avaliar a cena que você está, certo? Para que você não vá atender uma vítima e seja você a vítima, beleza? Show de bola? E o detalhe, se você checar, você tem segurança, você chega próximo dessa vítima e essa vítima está eliminando uma secreção sanguinolenta, você não vai fazer a ventilação boca a boca. Então, para você fazer a ventilação boca a boca, você tem que ter segurança para isso, beleza? Quando você oferta essa ventilação boca a boca, você vai, certo? Você vai inspirar, tá certo? E você vai mandar para essa pessoa o quê? Quando você inspira, ó, é só você fazer você, ó, inspire aí na sua casa, ó. Você inspirou o quê? Oxigênio. E mandou oxigênio para essa pessoa, entendeu? Você não ficou, não, você inspirou e mandou. Inspirou e mandou. Inspirou e mandou oxigênio, beleza? Tranquilidade total? Show de bola? Espero que tenha respondido sua dúvida. E não esqueça, cuidado com isso na sua prova. Se a questão perguntar para você o seguinte: a vítima está em parada cardiorrespiratória, a conduta imediata é compressões torácicas, certo? Eu vou fazer a ventilação quando eu tiver segurança para isto, certo? E quando a minha integridade não for colocada em prova. Beleza, galera? Tranquilidade? Imagina se porventura esse paciente é portador de hepatite B e você não sabe, você vai chegando e colocando a sua boca e fazendo a respiração boca a boca. Então tenha muito cuidado com isso, beleza? Vamos voltar aqui para a próxima questão. E vocês vão mandando as questões aí que a gente vai, na medida do possível, tirando suas dúvidas. A próxima questão é uma questão de 2015, Banca Vunesp, certo? Cargo de enfermagem. Gente, olhem para mim, já te dou uma dica. Se tem algo que despenca nas suas provas, além dessa história de manobra de reanimação cardiopulmonar, é a questão de choque. Choque cardiogênico, hipovolêmico, neurogênico, enfim. Vamos trabalhar aqui com vocês, beleza? Então vamos voltar para a questão, vamos ler a questão, você vai responder e vai... Meu Deus, eu acertei, eu errei, a gente assim vai conseguir dar o tapa na pobreza, tá certo? Galera, o choque cardiogênico é diagnosticado pela presença de alterações hemodinâmicas sistêmicas e pulmonares, que resultam de débito cardíaco e perfusão tecidual inadequada. Lê as afirmativas a seguir e indique se elas são verdadeiras ou falsas. A causa mais comum de choque cardiogênico é infarto do miocárdio ventricular esquerdo extenso. Próximo. O choque cardiogênico é causado pela perda da força contrátil atrial, que resulta em volume sistólico e débito cardíacos aumentados. Próximo. As manifestações clínicas do choque cardiogênico são congestão pulmonar, distensão das veias cervicais, extremidades frias e cianótica, entre outras. Os líquidos deverão ser infundidos para aumentar a pressão de enchimento ventricular. Olhem para mim, olhem para mim. Primeira coisa que você vai colocar na sua mente: choque não significa hipotensão. Choque significa um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, certo?
Então o seu tecido ele precisa manter-se vivo como? Extraindo oxigênio, consumindo oxigênio. Quando existe um desequilíbrio entre a oferta e o consumo desse oxigênio, você está diante de um quadro de choque. Então choque não significa hipotensão, beleza? Primeira coisa, quando a gente fala em choque, qual é o choque que mais cai em provas de concurso? Que está muito batido já. É o choque hipovolêmico. É o choque hipovolêmico. Quais são as características do choque hipovolêmico? Aí você para pensar. Hipo, volêmico vem de volume. Então esse indivíduo ele perde volume. Agora, gente, o choque hipovolêmico não necessariamente significa que o indivíduo tem um quadro hemorrágico, certo? Deu uma situação, professor, onde eu posso ter um choque hipovolêmico sem ter tido hemorragia. Gente, pensa agora, um dia que você saiu do seu trabalho, que você saiu de uma festa, saiu da sua balada, e aí você foi lanchar, certo? E aí você lanchou, chegou em casa, começou a sentir aquele peristaltismo, aqueles meteorismos. Ai meu Deus do céu, não está muito legal, e começou. Veio aquela diarreia. Aquela diarreia osmótica, que geralmente ela dura 24 horas. Aquela que deixa seu furico assadinho, tá certo? Essa diarreia, galera, ela pode levar você a um choque hipovolêmico. Show de bola? Principalmente em crianças. Então, nesse caso, você perdeu volume, mas não perdeu foi sangue. Então, a diarreia, queimadura, gente, tá certo? Os grandes queimados. E a hemorragia leva um quadro de choque hipovolêmico. Gente, como é que eu posso dividir o choque? As fases do choque. Eu tenho a fase compensada, eu tenho a fase descompensada. Professor, dê exemplo de uma situação aí de uma fase compensada. Vamos supor que você está atravessando a avenida aí da sua cidade, certo? Do seu bairro, da sua satélite, como é o caso aqui de Brasília, né? Da sua satélite a gente fala popularmente, mas suas regiões administrativas, fica mais chique, né? Certo? Veja só, aí você vê alguém caído ao chão, vítima de um atropelamento. Aí você chega para ajudá-lo, você pergunta. Você avaliou a cena, perguntou o nome, a vítima respondeu para você. Aí você, o que aconteceu? Ela vai e fala para você o que aconteceu. Aí, porventura, você olha para o abdômen dela, um exemplo, e tem um sinal de Cooley. O que é o sinal de Cooley? É o hematoma, gente, umbilical, tá certo? E aí você, opa, se tem esse hematoma, pode ser que ela tenha uma hemorragia interna. Só que até então, gente, ela interage com você, você palpou, né? Tá louco? Palpou, gente, o pulso está cheio, está taquicárdico. Os níveis pressóricos estão normais ou levemente alterados para menos, certo? E o nível de consciência preservado. Esse é um choque compensado. Exemplo, a lesão de baço, uma lesão esplênica. Mas agora, essa vítima piorou. Ela começou a ficar agitada, confusa, ela ficou obnubilada e ela entrou em torpor, ficou torporosa. A pele ficou fria, pegajosa, o pulso ficou ainda mais taquicárdico, evoluindo para bradicárdico, os níveis pressóricos caíram bruscamente e o nível de consciência alterou. Você já está diante de que quadro? Do choque descompensado. Portanto, lembre-se disso. Caiu na sua prova. Qual é a diferença entre o choque compensado e o descompensado? Para você que vai fazer concurso, vá atrás dessas duas situações. No compensado, a pressão ela está normal ou levemente alterada, para menos. No descompensado, hipotensão, nível de consciência extremamente alterado. No compensado, o nível de consciência ou está normal ou levemente alterado, beleza? A gente tem outra situação que seria o choque séptico. O choque séptico é em virtude de quê? Eu tenho um quadro infeccioso, certo? E aí eu evoluo com uma infecção generalizada. Eu posso ter uma sepse. O quadro mais grave chama-se de choque séptico, onde a pele é fria, é pegajosa. No choque séptico, na segunda fase, chamado de fase hipodinâmica, tá certo? O débito cardíaco tende a diminuir, tranquilidade. Eu tenho outro estado de choque, seria o choque causado principalmente por uma lesão raquimedular, que seria um choque neurogênico, tá certo, galera? Eu tenho o choque que é causado por infarto, que é causado por arritmias, que é o choque cardiogênico. Tá tranquilo? Eu tenho outro choque que cai muito em prova, que é quando porventura, eu me deparo com alérgeno, uma substância estranha, e eu começo a apresentar um processo
processo alérgico, onde eu tenho a pele permeada, certo? E esse processo alérgico ele começa a ficar mais grave e eu começo a ter edema de glote, aonde uma das formas que você vai olhar na vítima, ela faz logo isso, ó, porque ela tem taquidispneia e ela chega a ter apneia, ela não consegue respirar, ela evolui, se não for tratada de imediato, a uma parada respiratória seguida de uma parada cardíaca. Tranquilidade, galera? Então, olha só, eu tenho choque cardiogênico, eu tenho choque hipovolêmico, eu tenho choque neurogênico, certo? Eu tenho choque anafilático, eu tenho choque obstrutivo. No choque obstrutivo, gente, geralmente é provocado por uma embolia pulmonar ou por um tamponamento cardíaco. Professor, o que seria esse tamponamento cardíaco? Porque eu já vi questão e cai, galera. Beleza? Tudo que eu estou falando para vocês vai cair na sua prova. Você vai passar na sua prova. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Diga um amém do outro lado. Amém. Muito bem, tá certo? Olha só. No caso do tamponamento cardíaco, o nosso coração ele é envolto por uma membrana chamada de pericárdio. Se essa membrana ficar cheia de sangue, porventura de um trauma, uma lesão frontal, onde eu tenho o quê? Fratura de externo, fratura de costela, eu posso ter o que se chama de coração engessado. E o coração engessado é um quadro de tamponamento cardíaco. Quais serão os sinais clínicos desse paciente? Não esqueçam disso. Eu vou falar baixinho só para você que está aí do outro lado da telinha. Turgência das veias jugulares. Bulhas cardíacas hipofonéticas ou abafadas. Que bulhas são essas? No caso, a primeira e a segunda bulha, principalmente, que são as atrioventriculares e as semilunares, que a gente já trabalhou aqui com vocês. Hipotensão. Se esse paciente, porventura, tiver em uma terapia intensiva, sob a monitorização hemodinâmica, a pressão venosa central desse paciente vai estar elevada. Agora, olha só, hipotensão, turgência das veias jugulares, bulhas cardíacas abafadas ou hipofonéticas, traz um quadro chamado de tríade de Becker. Essa tríade de Becker é um indicativo que você está diante de um tamponamento cardíaco. Então, tamponamento cardíaco, embolia pulmonar, leva a um quadro de choque obstrutivo. Beleza, galera? Tranquilidade? Agora, já foi perguntado em algumas provas, quais seriam os tipos de choque distributivo? Ai, meu Deus do céu, só isso que eu não estudei. Não, né, você está estudando é tudo. Veja só, o choque distributivo, basicamente na sua prova você vai lembrar de quê? Séptico, neurogênico, anafilático e pode até mesmo ter os adrenérgicos da vida, tá certo, galera? Por falar em adrenérgico, lembre-se, quando a gente fala em adrenérgico, a gente vai lembrar do sistema simpático, do sistema nervoso parasimpático, beleza? Tranquilo? Mas eu vou falar isso para vocês em próximas questões. Então, olha só, quais são os estados de choque que caem na minha prova? Hipovolêmico, séptico, neurogênico, anafilático, adrenérgico, tá certo? Tranquilidade? Cardiogênico. Dentre esses choques, o séptico, o anafilático, o neurogênico, os adrenérgicos são classificados em um tipo de choque chamado de quê? Distributivo. E o outro choque seria o obstrutivo, onde você vai ter o quê? A embolia pulmonar, o tamponamento cardíaco, beleza? Vamos voltar para a tela, vamos lá. Olha só, vamos responder a questão. O choque cardiogênico é diagnosticado pela presença de alterações hemodinâmicas sistêmicas pulmonares. Ele está dizendo aqui para você, certo? Que resultam de quê? De débito cardíaco e perfusão tecidual inadequada. Vamos avaliar as alternativas. A causa mais comum de choque cardiogênico é infarto do miocárdio ventricular esquerdo extenso. Você vai botar do ladinho, verdadeiríssimo. Olhem para mim. Gente, falou em arritmia, falou em angina instável, falou de síndromes isquêmicas miocárdicas. Pode marcar choque cardiogênico. Pode marcar que você vai acertar a questão. Por que ele falou aí do ventrículo esquerdo? O nosso coração, galera, ele é irrigado pelas coronárias. Coronária direita, coronária esquerda. E a maior parte, certo, dessa irrigação está do lado esquerdo. E o ventrículo esquerdo, pelo lado esquerdo do coração, ter maior pressão, porque ele precisa vencer uma pós-carga, que seria a força que o coração tem que vencer para mandar o sangue para frente. Esse coração do lado esquerdo ele é mais hipertrofiado. Então as pressões são maiores do lado esquerdo comparadas ao do lado direito. Beleza? Então falou, gente,
em infarto, provavelmente esse indivíduo deve estar infartando, a maior probabilidade que o infarto seja a nível do ventrículo esquerdo. Cuidado, não estou falando para você que não existe infarto à direita, claro que existe, tá certo? Mas provavelmente, nas questões de prova, o que eles mais adoram é o ventrículo esquerdo. Então a resposta está verdadeiríssima essa aí. Vamos voltar para a tela. A próxima fala o seguinte, ó. O choque cardiogênico é causado pela perda da força contrátil. Opa! Força contrátil atrial. Muita calma nessa hora. Que resulta em volume sistólico e débito cardíacos aumentados. Olhem para mim. Gente, o choque cardiogênico ele é provocado principalmente por uma perda de força a nível ventricular e não atrial. Mais outro detalhe, você em choque cardiogênico, a questão fala para você que o débito cardíaco está aumentado. O débito cardíaco não vai estar aumentado, ele vai estar diminuído. Professor, o que pode ser feito? Algumas drogas são feitas, no caso a dobutamina, pode ser feito vasopressina, pode ser feito adrenalina, tá certo? Vai depender da situação do choque cardiogênico. Mas você não vai ter débito cardíaco aumentado, então isso está falso. Volta para a tela, neném, volta para a tela. Muito bem, ó, você está... Aqui está falso, beleza? Próximo. As manifestações clínicas do choque cardiogênico são congestão pulmonar, distensão das veias cervicais, extremidades frias e cianótica, entre outras. Verdadeiríssimo, né, galera? Verdadeiríssimo. E a próxima fala o seguinte: os líquidos deverão ser infundidos para aumentar a pressão de enchimento ventricular. Pelo contrário, gente, os líquidos não deverão ser infundidos para aumentar a pressão de enchimento nenhum, tá certo? Isso aqui é falso. Senão esse paciente ele vai fazer uma congestão pulmonar e ele vai ter um edema agudo de pulmão rapidinho. Então eu vou tentar secar mais esse paciente usando o que? Diurético, tá certo, galera? Portanto, alguma questão vai trazer para vocês essa sequência: verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vamos aqui tentar achar a questão. A letra A não é, a letra B não é, a letra C é a resposta da sua questão. Olha só. Então a resposta, letra C de sexo, neném, é isso? Olhem para mim, olhem para mim. Gente, toda vez que eu falo essa brincadeira, eu lembro uma vez em sala de aula, de dar um time aqui para você, a turma lotada, eu fiz essa brincadeira. Letra C de sexo. A menina ficou assim, ó. Eu não acredito que esse cara não sabe português. Eu percebi, neném, claro que sexo não é com C. Eu percebi que ela estava me chamando literalmente de anta. Ela estava sentada bem na frente, é só uma brincadeira, tá certo? Então a resposta é letra C de redondo, ou seja, C de circunferência, neném, tá certo? Então aqui, olha só, vamos agora só mostrar para você que a gente está dando tapa na pobreza. A resposta é letra C. E aqui eu trago algumas manifestações clínicas, tá certo, gente? Está aqui para você, ó. Hipotensão arterial, queda rápida acentuada do índice cardíaco, oligúria, sinais de estimulação simpatomimética, taquisfigmia, hiperpneia, alteração do nível de consciência, assim como dor anginosa e arritmias. Beleza, galera? São várias as manifestações clínicas do choque cardiogênico, mas estas bastante exploradas em provas de concurso. Vamos para a próxima questão. Mas antes da próxima questão, olhem para mim, olhem para mim. Tem alguma dúvida aí para a gente? Tem. Vamos lá. Tem várias. A Fabiola Lima está perguntando se existe esse procedimento no protocolo de ACLS. E está elogiando essa aula. Qual o procedimento? Foi o ainda da questão anterior. Então só manda bonitinho pra gente, porque assim, tudo que a gente está falando é baseado nas alterações. Só manda assim, qual o procedimento, entendeu? Que aí eu respondo que ficou um pouquinho vago, tá certo? E a Luísa Campos está querendo saber se choque cardiogênico, por favor, me explique as causas intrínsecas e extrínsecas. Beleza, olha só. Veja bem, uma das principais situações que te levam a um choque cardiogênico, por exemplo, é a situação do infarto. Uma placa aterosclerótica que veio obstruir uma coronária da vida, tá certo? Aí você tem o quê? Um choque cardiogênico. Outra situação, você porventura utilizou drogas ilícitas, cocaína, certo? Então olha só, a cocaína, gente, ela tem duas situações. Ela vai te levar à excitação e até mesmo à depressão. Como isso funciona? Já adiantando para vocês, o nosso sistema nervoso autônomo, certo?
ele tem a parte chamada de simpática e parasimpática. E essa parte simpática e parasimpática atua em todo o nosso corpo. No nosso coração, como ela funciona? A simpática, ela seria aquela que ela vai acelerar, vai te deixar, seria um susto, deixar em estado de alerta. E a parasimpática vai te deixar de boa, de leve, suave na nave. O professor não entende nada. A simpática, ela vai fazer com que o teu coração acelere, certo? Por quê? Porque vai descarregar acetilcolina, que é um neurotransmissor, na situação de susto. É o que acontece, por exemplo, na situação que a pessoa utiliza a cocaína. Então, a cocaína, quando o cara utiliza, o que acontece? A princípio, ela traz essa excitação, ela traz esse estímulo simpático, com isso o indivíduo começa a ficar eufórico, agitado, taquicárdico, e ele pode ter vasoespasmo, levando a um quadro de choque cardiogênico, que seria uma situação extrínsecas, por exemplo, tá certo? Só que, quando passar geralmente 2, 3 minutos, a cocaína ela já começa a atuar agora no sistema parasimpático, ou seja, como é que isso acontece? Aí, neném, você não vai estar mais eufórico, você não vai estar mais excitado, você não vai estar mais taquicárdico, você começa a ficar depressivo, e seu coração, ao invés de acelerar, ele começa a diminuir a frequência cardíaca. Então grava assim, ó, o sistema simpático ele é para mais, o sistema parasimpático ele é para menos a nível da tua bomba cardíaca. Então, por exemplo, quando você utiliza a cocaína, você pode ter um choque cardiogênico causado por uma causa seria extrínseca. Quando você tem uma má formação coronariana, certo? Quando você tem um trombo, um ateroma sendo formado na sua coronária, levando a um infarto, levando a um choque cardiogênico, seria uma causa intrínseca, tá certo, galera? Tranquilidade? Mais uma dúvida? A Fabíola mandou aqui a explicação. O procedimento é a respiração boca a boca. Aí sobre esse procedimento também, já tiveram algumas perguntas se para criança e para adulto se é o mesmo... Ah tá, em relação a criança e adulto, outras questões que a gente vai responder com vocês ainda hoje, eu tiro mais as dúvidas para vocês em relação, talvez vocês estejam perguntando se a situação da relação de 30, de 15, tá certo? Tem questões que a gente vai abordar mais isso. Tranquilidade total? Vamos voltar aqui para a tela. Ela perguntou se o procedimento da respiração boca a boca está no protocolo ACLS. Sim, tá bonitinho lá, mas lá também está dizendo para você, lembra? É Fabíola, né? Uhum. Lembra, Fabíola? Você só vai fazer isso se você for treinado, capacitado e você tiver segurança para isso, tiver material para isso apropriado. Você não vai colocar a sua mucosa direto na mucosa da vítima, porque você corre o risco de adquirir alguma doença que porventura você não saiba que a vítima tem. Exemplo é a hepatite da vida. A Helenita quer saber se o curativo de 4 pontos foi eliminado. Vamos falar para vocês mais umas questões lá na frente. Isso aí, galera, é o sistema simpático atuando. Tô vendo, galera? Isso é o simpático. Pior seria o parasimpático se você estiver do outro lado. Ó céus, ó vida, ó azar. Não, beleza, show de bola. E o William quer saber se a Pocket Mask consegue manter a mesma eficiência do boca a boca. A mesma eficiência, William, né? A mesma eficiência, William, eu diria para você que seria muito intenso falar isso, mas que pode ser feito, pode, tá certo? Agora, a mesma eficiência, eu diria que não, tá? Seria muito intenso falar isso para você. Vamos aqui para mais uma questão, vamos lá, olha só. A próxima questão, analista de saneamento, cargo de enfermeiro do trabalho. Banca IBFC. Um homem de 56 anos estava aguardando atendimento no ambulatório e queixou-se de tremor, nervosismo, ansiedade, palidez, sudorese, taquicardia e déficit cognitivo leve. Neste caso, a conduta deve ser: letra A, para hipoglicemia grave utilizando tabletes de glicose de 30 gramas e glucagon intramuscular. Letra B, para hiperglicemia leve utilizando hidratação venosa e controle glicêmico. Letra C, para hipoglicemia leve utilizando tabletes de glicose de 15 gramas, 150 ml de suco de laranja ou refrigerante comum, uma colher de sopa de açúcar ou mel. E letra D, para hiperglicemia grave utilizando insulina regular, via endovenosa e controle glicêmico. Olhem para mim. Essa é uma situação interessante. São exatamente 3h20. Então é a questão típica. Se você ainda não lanchou, como é que você... 3h10, né? 4h10, 4h20. Pior ainda, se você ainda não lanchou, o que pode você estar acontecendo nesse momento? Você está ansioso, taquicárdico, o seu déficit cognitivo ele começa a mudar. Professor, me explique isso. Gente,
Diferente do que muita gente imagina, a hipoglicemia não é apenas chegar próximo de um indivíduo, de um paciente no seu hospital, é ele obnubilado, pele fria, pele pegajosa. Não, há outros sintomas também. Por exemplo, eu vou te contar uma historinha que você não vai esquecer. Quando eu trabalhava na minha querida e amada São Luís do Maranhão, trabalhava em unidade de terapia intensiva, eu tinha um colega que eu não posso falar o nome dele aqui, senão eu vou ser processado, que ele tinha um hábito feio, esse enfermeiro que trabalhava comigo. Ele adorava comer o lanche da galera, tá certo? Quem está assistindo a aula em São Luís, que já trabalhou comigo, sabe quem é. Não me bote, pelo amor de Deus, aqui no YouTube o nome da pessoa, senão eu vou ser processado. E nesse dia de plantão, a gente trabalhava com um médico que ele tinha obesidade mórbida. Salvo engano, nesse período ele pesava uns 220, 230 quilos, tá certo? Bem jovem, inclusive, eu creio que já deve ter feito a redução de estômago e deve estar aí todo saradão, beleza? Tranquilidade? E o lanche desse cidadão, desse nosso colega médico, eram umas coisas simples, tipo uma coca de 2 litros, 8 quibes, 10 coxinhas. Isso era o lanche, fora o jantar. E durante a madrugada, que ele trabalhava à noite, ele geralmente acordava 3 horas da manhã e ele acordava para tomar um lanchinho. Geralmente era aqueles potezinhos assim de 2 litros de Danone, eram umas coisas assim meio esdrúxulas. Um certo dia estava dentro da UTI com o colega enfermeiro e adentra o médico. E ele bateu na porta da UTI extremamente taquicárdico, ansioso, irritado. E ele perguntou para mim: Elton, quem comeu meu lanche? Nesse momento eu olho para o colega enfermeiro, certo? E ele era baixinho, ele ficou mais baixinho ainda. Ficou branco, pálido, parece que ele estava no chão do povolendo. Eu já sabia que era ele, eu só disse: não me fale nada. E ele: ai meu Deus, não me fale nada. Eu falei: olha cidadão, não sei. Então esse cara, ele começou a ficar sudoreico, quem estava, no caso médico, mais taquicárdico, mais ansioso. Ou seja, gente, ele estava já com sinais clínicos de hipoglicemia. Mas olha só, essa hipoglicemia era adrenérgica, certo? Com o passar das horas, e esse lanche não se descobria, até porque ele já estava na câmara gástrica do outro colega enfermeiro, tá? Não tinha lanche para ele. Ele começou, gente, ele botou a mão dele assim, sentou numa poltrona que era reforçada para ele, no leito da UTI, e ficou triste. E não falou mais nada, e ficou obnubilado. Ou seja, ele já estava entrando no estado mais avançado da hipoglicemia. Se ele chegasse a convulsionar, galera, se o nível de consciência dele rebaixasse, ele já estaria no estado neuroglicopênico, tá certo? Portanto, quando você está ansioso, quando você está irritado, você tem uma carga adrenérgica grande, provocada pela estimulação do sistema simpático, certo? Aí você tem um quadro de hipoglicemia, mas a hipoglicemia leve. Se você não comer nada, você vai entrar no quadro mais grave, que seria obnubilação, seria convulsão, certo? Seria o quadro dito de quê? Neuroglicopênico. Lá no caso do nosso amigo, a gente conseguiu resolver a situação dela, que a gente conseguiu ligar para o setor da Copa, né? E a pessoa desceu com um lanchinho para ele, uma jarrinha assim de 2 litros de suco, 2 pacotes de biscoito, e aí deu para ele se controlar. Inclusive esse meu colega, né, esse meu amigo, no Maranhão a gente fala amiga, colega, tá? Nunca mais, eu creio eu, que ele teve essa besteira de comer o lanche dos outros, tá mais de gordinho, tá certo? Então, gente, quando eu estou hipoglicêmico de forma leve, meu nível de consciência ainda não está alterado, então é ofertado para mim alguma coisa que contenha carboidrato, que é fonte de energia imediata, por via oral, certo? Quando eu tiver obnubilado, convulsionar, não, galera. Aí ofertado para a minha pessoa o que? Carboidrato, glicose por via endovenosa, tá certo? Então vamos voltar para a questão, Então a questão fala o seguinte, ó. O homem de 56 anos estava aguardando atendimento no ambulatório. Olha só, ele teve tremor, nervosismo, ansiedade, palidez, sudorese, taquicardia e déficit cognitivo leve. Gente, ele estava no quadro de quê, gente? De hipoglicemia, galera. Então, você já tira a letra B, que fala de hiperglicemia, já tira a letra D, que fala de hiperglicemia. Aí a sua dúvida: é uma hipoglicemia grave, utilizando tablete de glicose, que você vai ofertar para essa pessoa, e mais glucagon intramuscular, ou uma hipoglicemia leve?
Veja só, gente, não é uma hipoglicemia grave, por quê? Porque o nível de consciência dele ainda está mantido. A questão não falou que ele estava convulsionando. E outro detalhe, gente, glucagon você faz para quê? Você faz nas situações de hiperglicemia. Ele é feito intramuscular sim, mas para hiperglicemia. Tranquilidade, galera? Que ele vai estimular a produção de quê, galera? Ele vai estimular a produção, desculpem, tô aqui viajando. O glucagon ele é feito sim, gente. Desculpe, numa situação de hipoglicemia, foi a emoção, certo? Só que o que traz a questão ficar errada é porque não é hipoglicemia grave, mas o glucagon eu posso fazer sim. Eu confundi, desculpe, com a questão da insulina. Então o glucagon, ele vai o quê? Ele vai produzir, vai estimular a produção de glicose. E a insulina ela vai queimar a glicose, tá certo? Beleza? Pode mandar meu impeachment aí, tá, galera? Agora a letra C fala o seguinte, ó, em hipoglicemia leve, utilizando, aí você utiliza os tablets sim, de 15 gramas, 150 ml de suco de laranja, refrigerante comum e uma colher de sopa de açúcar ou mel. Portanto, a resposta aqui, galera, é a letra C de casa. A letra A está errada porque fala hipoglicemia grave. Não é hipoglicemia grave, é hipoglicemia leve, tá certo? Tranquilidade? E na questão, os efeitos são efeitos adrenérgicos. Então a resposta está aqui para vocês, ó. Resposta letra C, para hipoglicemia leve, utilizando tabletes de glicose, 150 ml de suco de laranja ou refrigerante comum e uma colher de sopa de açúcar ou mel. E aqui tá, gente, um resumozinho para vocês, ó. No caso dos sintomas autonômicos, que seriam os simpáticos, são sintomas provenientes da ação do sistema nervoso autônomo, botem simpático, sudorese, tremores, palpitações, sensação de calor e fome, ansiedade e náuseas. Porventura, alguns podem estar nesse momento. Já os neuroglicopênicos, ó, são sintomas desencadeados, gente, ó, pela insuficiência do suprimento de glicose para o cérebro. Então o cara já vai ter borramento visual, fraqueza, cansaço, cefaleia, incapacidade para se concentrar, confusão mental, amnésia, tá certo? Convulsões, déficits neurológicos. Tranquilidade, galera? Então olhem para mim. Então não esqueça, a hipoglicemia ela tem sintomas adrenérgicos e tem sintomas neuroglicopênicos. Nos sintomas adrenérgicos, se o nível de consciência ainda está preservado, oferta glicose por via oral. Já no neuroglicopênico, não. Se você ofertar alguma coisa por via oral, esse indivíduo ele pode broncoaspirar, tá certo, galera? Tranquilidade? A gente não sai daí, a gente vai dar um intervalo de 1 minutinho só para tomar uma água e volta já. E vai mandando dúvida, vai mandando crítica, vai mandando elogios, a gente tem que interagir contigo, beleza?
E aí, galera, tranquilo? Eu tô olhando aqui no chat que a galera tá interagindo, certo? Discutindo, que bom. Agradeço os elogios, tá certo, gente? Muito obrigado. E olha só, tô vendo aí que tá todo mundo aí firme e forte, o nível da galera é alto, vai todo mundo dar um tapa na pobreza, não é isso? Veja só, a gente vai para essa próxima questão, é uma questão, gente, que a gente vai trabalhar com calma com vocês, para tirar todas as dúvidas, que é uma questão que vem caindo muito. Você que vai fazer qualquer concurso, saiba que se tiver um tópico lá, primeiros socorros, essa é uma questão típica. Você que vai fazer para o bombeiro aqui do Distrito Federal, que esse edital está na iminência de sair, que segundo comentário deve sair essa semana e deve ter vaga também para a enfermagem, é típico essa questão. Que questão é essa, professor? Olha só, a questão é de enfermeiro do trabalho do ano 2015, são todas questões fresquinhas. Fala o seguinte, ó, uma criança caiu de patinete, cortou o membro inferior direito e apresentou grande quantidade de sangramento. A primeira conduta deve ser, letra A, utilizar hemostático por via tópica, letra B, administrar um analgésico por via oral, letra C, aplicar uma compressão direta no local de sangramento e letra D, aplicar o torniquete cerca de 5 centímetros acima do local da lesão. Então veja só, né, vamos trabalhar isso com calma. A questão fala que o cara tem um sangramento. Se ele tem um sangramento, tem que ser feito algo, senão provavelmente ele vai ter um choque hemorrágico, um choque hipovolêmico. Gente, a palavrinha lá, chave é conduta imediata. Gente, quando você estiver diante de uma situação onde a vítima está sangrando, a conduta imediata é fazer compressão direta, tá certo? No local do sangramento. Agora, olhem só. Professor, é o seguinte, eu aprendi isso com você, aí eu fui passando na rua e vi um assalto. E aí o cara deu uma facada no outro e viscerou. Eu cheguei lá e fiz a compressão direta. O cara morreu. Meu Deus do céu, não pode fazer isso. Em evisceração, gente, se a questão falar em evisceração, tu não vai fazer compressão direta, neném, pelo amor de Deus, tá certo? Evisceração, você vai colocar um pano limpo sobre as vísceras. Quando esse pano ficar coberto, repleto de sangue, não se retira o pano, se coloca um outro pano por cima. Beleza? Tranquilidade? Professor, e agora eu tenho uma fratura de fêmur, fratura exposta? Tu não vai fazer compressão, pelo amor de Deus, tá certo? Então avalia bem a situação. Outro detalhe. Professor, me falaram que não se faz mais torniquete, que o torniquete foi retirado. Galera, não é assim. Veja bem. Se você gosta de filmes, tem um filme bem recente, salvo engano, ele se chama 72 Horas, da década de 90. Ah, não, década de 90 não, pelo amor de Deus, a vida é 2000 e alguma coisa, tá? Certo? É um cara, é baseado em fatos reais, que ele está em um parque, salvo engano, nos Estados Unidos, ele cai em um penhasco e ele fica preso e depois ele faz o quê? Ele faz uma desarticulação do membro e ele faz um torniquete e ele sobrevive. O professor me responde, pelo amor de Deus, de forma correta. Outro exemplo, o cara agora, recente, deve ter uns 2, 3 anos, ele estava passando na Avenida Paulista, ele foi vítima de atropelamento, o braço foi decepado, o indivíduo não prestou socorro e, pior ainda, jogou o braço da pessoa no córrego. E um outro exemplo, galera, um pouco mais esdrúxulo, foi lá no Canadá, a esposa descobriu que o esposo tinha traído. E o que é que ela fez? Ela fez um jantar maravilhoso para ele, certo? Ficou toda linda e maravilhosa, cheia de argamassas, cremes e tudo mais. E saiba que quando ele dormiu, ela foi lá e cortou o órgão genital dele, tá certo? E jogou pela janela. Professor, e aí faz um torniquete no Bilal? Não, né, pelo amor de Deus, tá? Olha só, por que eu te falei essas besteiras? Gente, é besteiras, mas cai na sua prova. O torniquete, ele ainda é utilizado em situações extremas. Cuidado com isso. Para você marcar torniquete, a questão vai falar para você em quê? Que a vítima teve um esmagamento traumático ou uma amputação traumática.
e que a pessoa que fez o torniquete está capacitado para isso. E que a cada 15 minutos você faz o quê? Vai se fazer afrouxar esse torniquete, certo? Diminuir essa compressão. Então, você não pode falar que o torniquete foi retirado. Não. O torniquete é feito em última situação. Aí a questão vai falar para você em esmagamento traumático e amputação traumática. Beleza? Tranquilidade total? Show de bola? A conduta imediata e correta é fazer compressão direta sobre o ponto de sangramento. No caso da evisceração, colocar um pano limpo sobre o local e assim que esse pano ficar cheio de sangue, coberto de sangue, colocar um outro pano limpo. Se a questão falar na situação do esmagamento traumático, da amputação traumática, aí sim você vai marcar o torniquete, mas isso a questão vai dizer que não tem como fazer compressão direta, ainda vai dizer que o socorrista, ele é habilitado, ele é treinado para isso. Então tenham muita calma quando responderem questões referentes à hemorragia, conduta imediata, beleza, galera? Então vamos voltar para a tela, olha só. Então a resposta, fica tranquilo, seria o que, gente? Uma criança caiu do patinete, cortou o membro inferior direito e apresentou grande quantidade de sangramento. A primeira conduta deve ser utilizar hemostáticos por via tópica? Não, né, gente? Falso, porque ele quer a conduta imediata. Administrar analgésicos por via oral? Oh, meu Deus, certo? Aplicar o torniquete? Não, ele não falou esmagamento traumático e amputação traumática, é aplicar uma compressão direta no local de sangramento. Beleza, galera? Então a resposta é a letra C de redondo, ou seja, C de circunferência. Então aqui eu mostrei para vocês, ó, as principais diferenças do que é a compressão direta e quando fazer o torniquete. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O choque é uma emergência. Para o atendimento correto, é necessário uma ação rápida e imediata, pois é uma condição que acarreta riscos de vida em razão das diversas causas subjacentes. Assinale a alternativa que corresponde ao choque anafilático. Como a gente já explicou para vocês sobre o choque anafilático, a gente vai ser um pouquinho mais rápido nessa questão. Vamos lá. Ele quer, gente, sobre o choque anafilático. Letra A. Ocorre na incapacidade do coração bombear um volume de sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas dos tecidos. Opa! Falou em coração, você já vai lembrar de quem, gente? Choque cardiogênico, mas ele está procurando é o anafilático. Então aqui do ladinho, ó, você vai colocar o que? Choque cardiogênico. Professor, mas que letra feia é, neném? Vai assim mesmo, tá? Choque cardiogênico. Letra B. Vamos para a letra C? É o choque que ocorre devido à redução do volume intravascular por causa da perda de sangue, de plasma e de água perdida em diarreia e vômito. Opa, neném! Lembra lá da historinha, certo? Você perdeu o volume, você teve uma diarreia, lembra que ficou com o furico assado? Isso é o que, neném? Choque o quê? Hipovolêmico. Hipovolêmico, gente. Bota do ladinho. Com uma letra bonita, não é igual a minha, que é horrível. Ainda mais com dedo, sem poder escrever, então. Letra D. Ocorre por vasodilatação e grandes perdas hídricas para o espaço intersticial que pode somar essa depressão miocárdica. Não, essa aqui também, galera. Letra E. É o choque que decorre da redução do tônus vasomotor normal por distúrbio da função nervosa. Opa, gente, ó, falar em redução do tônus vasomotor normal, falar em função nervosa e falar que ó, houve uma transecção da medula espinhal, você coloca do lado o choque o quê? Neurogênico. Neurogênico, tá certo? Tranquilidade? Qual seria a resposta para você? Letra B de bola, gente. O choque anafilático é uma reação de hipersensibilidade sistêmica que ocorre quando o indivíduo é exposto a uma substância a qual é extremamente alérgico. Tranquilidade? Então a resposta para você, letra B de bola, tranquilo? E aqui tem um resumozinho para você, para depois você estudar um pouquinho sobre a anafilaxia. Próxima questão, cargo de enfermeiro, olha só. Na ressuscitação cardiopulmonar de crianças, realizadas por uma equipe de saúde integrada por 2 socorristas, um dos profissionais deve realizar compressões torácicas, enquanto o outro mantém a via aérea aberta e executa ventilações. A uma razão de quanto?
3 compressões e uma ventilação, 5 compressões e uma ventilação, 15 compressões e 2 ventilações, 30 compressões e 2 ventilações. Olhem para mim, olhem para mim. Olha só, a questão ela fala em ressuscitação cardiopulmonar, fala que a vítima é uma criança, você vai grifando aí, fala também que você tem 2 socorristas, tá certo? Ou seja, ele fala que esses socorristas, eles são capacitados para isso, porque ele fala em executar ventilações. Lembra de um detalhe, se você não souber ventilar, se você não tiver segurança para ventilar, você tem que fazer as compressões torácicas. Desculpe, tá certo? Agora é o seguinte, a relação que você tem para adultos é de 30 compressões para 2 ventilações. É o famoso 30 para 2, beleza? Tranquilidade? Não é 2 ventilações e 30 compressões, gente, pelo amor de Deus. É 30 compressões, 2 ventilações. Se a questão falar para você em crianças e bebês e falar para você que essa criança ou esse bebê foi atendido por 2 ou mais socorristas, aí a relação agora é de 15 compressões para 2 ventilações. Guardem essa informação, galera. Outro detalhe, se a questão falar para você que a vítima é um RN, que o professor carinhosamente chama de baby Saulo, certo? Aí, é óbvio, na prova não está baby Saulo, o pessoal que a gente chama carinhosamente os RNs, tá certo? Então, olha só, diante de um RN, a relação compressão-ventilação será 3 compressões para 1 ventilação. Professor, pelo amor de Deus, caiu na minha prova um baby-sauro, mas lá tinha dizendo que era 90 para 30. Ô Jesus, aí neném é matemática, a relação 90 para 30, neném, é 3 para 1. Então é fácil, não precisa estar decorando, certo? Na dúvida, não consigo ventilar, compressões, beleza? Tranquilo? Detalhe, se a vítima for adulto, certo? 30 compressões, 2 ventilações. Se a questão falar para você que a vítima é uma criança ou um bebê, e eu tenho mais de 2 socorristas, ou a partir de 2 socorristas, são 15 compressões para 2 ventilações. Se a questão falar para vocês que a vítima é um RN, aí vai ser 3 compressões para 1 ventilação. Beleza, galera? A sequência, galera, todo mundo sabe, é o nosso querido e amado CAB. Agora, detalhe, quando se fala em RN, a sequência será ABC. A sequência será CAB. Em um RN, se a questão falar para você que esse RN, ele é cardiopata e que a causa de parada cardíaca dele foi um déficit no coração, beleza? Tranquilidade? Guarda essa informação. Questão sobre baby-sauro, galera, são sempre exceções. Não me erra a questão fácil. Tranquilidade? Vamos voltar para a tela para responder a questão? Então, olha só. Na ressuscitação cardiopulmonar de uma criança, ele fala que é uma criança. Ele não fala que é um RN, ele não fala que é adulto, é criança, ponto. Realizada por uma equipe de saúde, ou seja, são pessoas treinadas, né? Temos quantos socorristas? 2 socorristas, certo? Um dos profissionais deve realizar as compressões torácicas, enquanto o outro mantém a via aérea aberta e executa ventilações a uma razão de quanto? Se ele fala que é criança, se ele fala que tem mais de 2 socorristas, a letra A fala 3 compressões para 1 ventilação. 3 compressões para 1 ventilação seria no caso do RN. Então não pode, bota do ladinho RN, o nosso querido e amado baby-sauro. A letra B fala de 5 compressões para 2 ventilações. Oh meu Deus, quem marcar isso aqui não me faz mais concurso, neném. Distribui currículo, pelo amor de Deus. A letra D fala de 30 compressões para 2 ventilações. Aí no caso, se a vítima fosse adulto, beleza, galera? Então qual é a resposta? 15 compressões para 2 ventilações. Tranquilidade? Então a resposta, letra C. Agora eu deixo para vocês, guarda com carinho, gente,
essa situação aqui, galera. Ó, esse quadradinho aqui que eu trouxe para vocês, ó, ele é muito interessante. Relação com pressão, ventilação sem via aérea avançada. Ou seja, adultos e adolescentes, 1 ou 2 socorristas, 30 compressões, 2 ventilações. Crianças e bebês com 1 socorrista, 30 compressões, 2 ventilações, porque aqui é 1 socorrista só. Agora, se a criança e os bebês, ou se as crianças e os bebês forem atendidos por 2 ou mais socorristas, aí muda. 15 compressões para 2 ventilações. Beleza, galera? Tranquilidade? Então olhem para mim. A gente está chegando ao final da aula. Eu gostaria de agradecer muito, certo, a todos vocês que interagiram. A gente está super satisfeito. O índice de acerto das questões altíssimo. Um grande abraço aí à nossa companheira Cibele, né? Está nos prestigiando aí do nosso querido e amado Maranhão. A enfermeira Sueli, que trabalha com a gente aqui no HUB, conhecida como Flor de Maracujá. Um grande abraço para você. Um grande abraço para os colegas aí do Goiás. Um grande abraço para os colegas de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, certo? Para todos desse Brasil de meu Deus. Eu fico muito feliz, muito satisfeito. Vocês estão prestigiando o nosso trabalho. A gente está caminhando certo, galera. E quer caminhar certo? É saber que você vai ser aprovado. Esse é o nosso grande foco. Beleza, galera? Um grande abraço e lembre-se sempre disso. Eu posso, eu devo, eu consigo. Beleza, galera? Gente, eu tinha que voltar para dar um abraço para Tucuruí, no Manaus. Tucuruí, Pará. Tucuruí, desculpa, Pará e o estado de Manaus também. E os nossos amigos, o William, a Tiene, Luciene e participaram. Helena, né? Enfim, todos vocês. Se eu deixei de dar um abraço a alguém, me desculpe, porque é muita gente, tá certo? Sintam-se todos abraçados. Um grande abraço, fiquem com Deus. Estaremos sempre por aqui, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-caverna, aqui na família F Concurso. Valeu, galera. Um beijo no coração de todos.